todos e a todas. Hoje a nossa aula é sobre plantas. O que são as plantas e as características que diferenciam uma planta da outra. Eu sou a professora Cíntia Poças, sou bióloga e dou aula de ciências de 1º ao 9º ano. Então, essa aula pretende desenvolver a seguinte habilidade. Habilidade 4 para o 2º e para o 3º ano. Descrever características de plantas, tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolve, etc., que fazem parte do seu cotidiano, relacionando-as ao ambiente em que vive. O que são plantas? Quando a gente pergunta, para as crianças, para vocês alunos, o que são plantas, vocês costumam nos dizer que plantas são os seres vivos que não se mexem. Mas essa não é uma definição correta, ok? Plantas são aqueles seres vivos formados por mais de uma célula. Célula a gente pode observar aqui, nessa imagem que é uma foto de microscópio, de uma folha de uma planta chamada elódia, que é uma planta aquática, tá? E célula, tá vendo aqui esse retângulo? Esse retângulo é uma célula. Então, várias células juntas formam um tecido. E esses tecidos juntos vão formar um organismo. Pode ser um organismo de um animal, de uma planta, de um fungo, certo? Então, existem aqueles seres vivos que têm uma célula. A célula ela é viva, precisa de alimento, de oxigênio para viver, de nutrientes. Então, todos os seres vivos são formados por células, certo? As plantas, em especial, são formadas por muitas células, tá? Então, são seres vivos que a gente fala que são pluricelulares, porque possuem mais de uma célula. Então, são formadas por muitas células e elas conseguem produzir o seu próprio alimento, fazendo um processo chamado de fotossíntese. Elas utilizam a água e os nutrientes do solo, absorvem o gás carbônico do ar e produzem o seu próprio alimento, que é um açúcar, um tipo de açúcar chamado de glicose. É esse açúcar que faz a planta crescer e sobreviver, certo? Então, a gente diz que as plantas são organismos são organismos autótrofos, aqueles organismos que conseguem produzir o seu alimento, diferente de nós, que somos animais, e outros animais, que somos seres heterótrofos, que precisamos nos alimentar de outros seres vivos, certo? Então, são organismos pluricelulares, com mais de uma célula, que conseguem produzir o seu próprio alimento. Essas são as plantas, ok? Vamos lá. Então, o processo de produção do próprio alimento, como eu disse, a planta absorve o gás carbônico, pelos poros que tem na folha. Então, aqui na primeira imagem do lado esquerdo, nós temos os estômatos, que são esses poros. Aqui na segunda imagem é a foto de um só estômato. O estômato se abre, fica na folha, se abre, entra o gás carbônico, certo? Junto com a água e os nutrientes que as raízes retiram do solo, tem uma substância aqui nas folhas que se chama clorofila, ela consegue absorver essa luz solar e aqui na folha acontece uma reação. Essa reação vai vai pegar tudo isso que eu falei e vai transformar em açúcar, principalmente glicose, gás oxigênio e água. Então, a planta vai abrir de novo seus estômatos, eliminar o gás oxigênio e a água para o ambiente, certo? E vai usar essa glicose para o seu metabolismo, para a sua alimentação e vai crescer. E como que essa água chega, essa água e os nutrientes chegam nas folhas? Então, aqui nós temos uma foto de microscópio que mostra os vasos condutores de seiva. O que é isso? Como se fossem tubos, tá? Então, imagina esse caule cortado no meio. Quando a gente olha, a gente enxerga esses tubos, são os vasos condutores. Então, nós temos dois vasos condutores, o xilema e o floema, certo? E aí, o xilema é onde sobe a água e os nutrientes, a gente chama de seiva bruta. E ele vai direto para as folhas, vai ligar as raízes nas folhas, certo? Que é ali onde acontece a fotossíntese. E o floema é onde vai ser distribuída essa seiva, que já é chamada de seiva elaborada, Então, esse composto de glicose e água vai ser distribuído para o corpo todo da planta, tanto para as folhas, para o caule, para as raízes, pois todas essas células necessitam de alimento, de nutrientes, certo? Então, esses vasos condutores aqui que permitem esse movimento de seiva bruta e seiva elaborada pela planta, tá bom?
E por que eu estou falando isso? Porque para a gente entender como essas plantas chegaram no ambiente terrestre. Então, vamos entender aí os grupos de plantas que existem, né? Tem as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Lógico que você que está no terceiro ano, no segundo ano, não precisa decorar esses nomes, ok? Mas é importante que você saiba. Então, as plantas, as primeiras a chegarem no ambiente terrestre foram as briófitas, depois as pteridófitas, depois as gimnospermas e as angiospermas. Vamos entender a diferença entre elas. Então, briófita, muitos de vocês, crianças, chamam essas plantas de lodo. Sabe quando chove muito e na calçada começa a formar aquela camada verde? Quando a gente não tem costume de varrer, limpar, então nos cantinhos dos muros começa a crescer uma camada verde, que vocês têm o costume de chamar de lodo. Isso são briófitas, são plantas, né, simples, de porte pequeno, são bem pequenininhas, e elas são as primeiras plantas a chegar no ambiente terrestre, tá? Elas sempre vão estar num lugar úmido e sombreado, tá? E por que essas plantas têm pequeno porte e precisam sempre estar em lugares úmidos? Porque elas não têm o vasocondutor de seiva, não tem xilema e não tem floema. Então, viu como eu mostrei no slide anterior? Que os vasos condutores de seiva são os tubos por onde passa, então, a água. Aqui não é assim que acontece. A água vai e os nutrientes vão passando de célula para célula, sem ter esses vasos condutores, então elas não podem ser grandes, senão a água não chega. Se fosse muito grande, sem os vasos condutores, a água não chegaria na parte mais alta, né? Então são plantas, são pequenas, são as briófitas. E aqui nessa outra imagem a gente enxerga os órgãos reprodutores, tá? Então, os gametófitos que a gente diz, também não precisa decorar essa palavra, mas aqui onde ficam os esporos, que ela vai se multiplicar, os esporos funcionam como se fosse o que vocês conhecem como semente, não é semente, mas dá origem a uma nova planta. E esses esporos, eles precisam de água para movimentar e levar eles para outro lugar para ele poder crescer, certo? Então, a água é muito importante para a multiplicação dessas plantas. Então, principalmente entender que são as primeiras plantas a conquistar o ambiente terrestre, que depende da umidade da água, né, para se multiplicar, e não tem vasocondutor de seiva. E depois começam a aparecer as plantas maiores, então aqui as pteridófitas, que são que vocês conhecem como samambaias, né? As samambaias, as selaginelas, que são um pouco menos conhecidas, as avencas. Então, são os principais representantes das pteridófitas. E aqui essas plantas, elas já possuem o vasocondutor de seiva, né? Então, elas ganharam no processo aí de evolução, de melhoria, né? Elas ganharam o vasocondutor de seiva. Então, elas ganham um porte maior, podem ser maiores, porque a raiz vai conseguir tirar água, os nutrientes do solo, e essa água e os nutrientes vão subir pelos vasos condutores de seiva, certo? Porém, elas ainda dependem de água para a sua reprodução, tá? Então, aqui a gente tem na terceira imagem essas manchinhas que parecem pontinhos marrons, tá? Então, são chamados de soros, e aí nesses soros é onde que está a célula reprodutiva dessa planta. Então, essa célula, ela precisa de água para se movimentar e para dar origem a uma nova planta. Então, ainda necessita estar em ambientes próximos à água, ambientes úmidos, certo? Depois a gente tem as gimnospermas, que são os pinheiros. Quem gosta de comer pinhão, essa aqui é a araucária ou pinheiro do Paraná, né? Que tem muito no estado do Paraná. São as plantas que possuem sementes sem a proteção do fruto, tá? Então, essa palmeira aqui, por exemplo, é conhecida como palmeira sica, também é uma gimnosperma, assim como a araucária ou o pinheiro do Paraná, tá bom? Já tem o vaso condutor de seiva também, já desenvolve sementes, tá? Então, ela já se multiplica através de sementes, não é mais os esporos, tá certo? E depois nós temos as plantas mais completas, as angiospermas, né? Daí elas já podem se distanciar muito da água, já existem em vários ambientes, e ela já possui flor, fruto e semente. Então, tem vaso condutor de seiva, e aí ela é a planta que a gente diz que é uma planta completa. Tem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, certo? Então, nós temos como exemplo os que vocês mais conhecem: seriguela, jabuticabeira, o jatobá, bocaiúva, guavira, feijão, tomateiro, pimentão, berinjela, mangueira, jaqueira.
Então, essas são as angiospermas. E aí, eu vou colocar um videozinho Salve, para salve, vocês, galera que acompanha o canal para Mandacaru da vocês Caatinga. conhecerem, então, Estamos aqui aqui para falar mais uma vez sobre os musgos, um porque no nosso exemplo primeiro vídeo lá, eles não estavam na fase conhecerem os reprodutiva, né? Eles não musgos, estavam na fase de certo? esporófita. Então a gente está fazendo esse Eu vídeo vou aí para deixar aqui na complementar. descrição do vídeo o Esses que link, são os e aí você organismos mais clica, que simples da não Terra fui eu quando a quem gente fez, fala foi em o Cássio vegetais. José. Os vegetais mais Você simples. clica e abre para você Músculos, conhecer, muito então, os pequenininhos. Olha musgos aí para vocês terem nas suas noção, fases de comparando com o reprodução, tamanho do ou meu na dedo, fase sem né? reprodução, ele vai Nesse mostrar para vídeo eu só vocês, gravei ok? musgos, tá? Bom, aí nós classificamos as plantas também de acordo com o ambiente que elas ocupam. Então, elas podem ser terrestres ou aquáticas, certo? Elas nunca serão plantas aéreas, de ambiente aéreo, porque as plantas não voam por aí. Então, ou elas são terrestres ou elas são aquáticas. Existem também aquelas plantas terrestres que se desenvolvem sobre outras plantas, sobre pedras, mas todas elas são plantas terrestres. E aí, conforme o lugar que ela se desenvolve, ela ganha um outro nome, ok? Então, por exemplo, as terrestres são todas as plantas que se desenvolvem fora da água. Elas podem se desenvolver diretamente no solo, como por exemplo o cipó amarelo, em outras plantas, como por exemplo essas bromélias e algumas espécies de orquídeas, a figueira mata-pau, que depois vocês vão ver numa outra aula. E elas podem se desenvolver também, por exemplo, em pedras, são chamadas de rupícolas, tá? As que se desenvolvem em pedras. E as que se desenvolvem em outras plantas são chamadas de epífitas ou hemiepífitas. Se ela só passa uma parte da vida em outra árvore, ela é chamada de hemiepífita. Se ela passa a vida toda em outra árvore, em outra planta, ela é chamada de epífita, ok? Não são todas as orquídeas também que são epífitas, certo? Existem orquídeas terrestres, orquídeas rupícolas, por aí vai, certo? E existem as plantas aquáticas, então são aquelas que se desenvolvem tanto na superfície da água, então o que a gente chama de flutuantes, quanto aquelas que estão lá no fundo ou no meio da camada de água, certo? Soltas também aí na água. Então aqui a gente tem a Vitória Régia, nós temos o camalote ou água-pé, e aqui uma outra espécie de planta aquática que é muito comum aqui no Pantanal. Eu trouxe esses 3 exemplos para vocês que ocorrem aqui no Mato Grosso do Sul, no Cerrado e no Pantanal. Bom, agora vamos falar das plantas que estão no nosso cotidiano. Aqui, por exemplo, é uma palmeira chamada acuri, e aqui embaixo tem o acuri é uma angiosperma, e nós temos uma samambaia que se chama rabo de bugio, que ela está se desenvolvendo sobre essa outra árvore, então ela está epífita. Quando uma planta se desenvolve sobre outra planta, a gente diz que ela é epífita, e ela é uma pteridófita, tá? Então, elas duas são plantas terrestres, a samambaia é epífita, e está se desenvolvendo no acuri, certo? Aqui na Avenida Afonso Pena existem alguns exemplos como esse que eu estou mostrando para vocês. Aqui nós temos, então, uma aroeira pimenta ou aroeira pimenteira ou pimenta rosa, que é essa pimenta mesmo que a gente usa na nossa culinária, certo? Muito comum em algumas calçadas aqui da nossa cidade. Uma árvore terrestre, certo? Uma árvore terrestre angiosperma, desenvolve fruto e semente. Flor, fruto e semente. Muito comum também aqui. Nós temos aqui, por exemplo, a salsinha, que é uma planta herbácea, né? Herbáceas são as plantas que não desenvolvem lenho. Lenho é o que deixa o caule das plantas duro. A gente vai depois, na próxima aula, conversar mais sobre isso. Mas então, essa é uma erva, né? Uma planta herbácea, que o caule dela dobra muito facilmente. E ela é muito comum na nossa alimentação. É uma erva terrestre. Nós temos a água-pé, também comum em alguns lagos aqui de Campo Grande, né? Também no Pantanal. E é uma planta aquática flutuante. E é uma planta angiosperma, ok? Se desenvolve flor, fruto e semente. Nós temos aqui a ninféa, que é uma planta aquática flutuante, também comum nas lagoas de Campo Grande, por exemplo, na Lagoa Itatiaia. Nós temos 2 espécies de ninféa aqui na Lagoa Itatiaia. As duas são aquáticas flutuantes e tem flores muito bonitas, por sinal. São 2 plantas angiospermas. E o ciclo de vida das plantas, né? No caso aqui, de uma angiosperma completa, então ela
tem a semente germina, nasce as primeiras folhas, depois das primeiras folhas vêm as flores desenvolvem o fruto depois da polinização, que a gente também vai conversar sobre isso, e os frutos caem, dão origem a outra planta, e essa planta que já deu frutos, repete isso várias vezes, né, até ficar velha, ficar senescente e morre, tá? Ou não repete. Tem plantas que dão frutos e sementes uma única vez e acabam secando e morrendo, ok? Então, a morte é uma das fases também do ciclo de vida das plantas. Bom, vamos falar de hábito de crescimento. Então, nós temos as árvores, certo? Que são essas árvores que são normalmente de grande porte, não possuem ramificações aqui no caule, tá vendo? As ramificações são bem lá para cima. Nós temos os arbustos, que já possuem ramificações abaixo de 1 metro de altura, às vezes ramificam desde a base ou até 1 metro de altura. As duas, tanto a árvore quanto o arbusto, possuem o caule bastante lenhoso. Quer dizer que ele é um caule duro, tem uma substância, o lenho, que deixa ele numa consistência bem firme e bem dura. Nós temos plantas herbáceas, que são essas plantas que não possuem lenho, então elas dobram com muita facilidade, quebram com bastante facilidade, né? E nós temos as trepadeiras, que elas buscam a luz do sol utilizando outras árvores no ambiente natural, ou no caso das nossas casas, vão subindo aí pelas paredes, e elas podem usar de gavinhas, né, que são estruturas que são folhas modificadas, e elas vão se enrolando e vão subindo, né, vão se firmando, ou elas podem ir se apoiando, mesmo sem ter essa estrutura que se firma numa outra planta. Então é isso. Essa é a nossa aula de introdução sobre o reino das plantas. Se você gostou, curta, compartilhe. E se tiver dúvida ou se encontrou alguma coisa que não está de acordo, deixe seu comentário aqui. Muito obrigada e até a próxima aula.